De volta aqui no espaço aqui da X-Design, espaço de produção, com o Roberto Gonzalez. Roberto, nós estamos conversando, obviamente o tema é gestão financeira, e falávamos a questão do fluxo de caixa. Mas quando a gente leva isso para as grandes empresas, né, principalmente multinacionais ou empresas que têm já o seu papel em bolsa de valores, você necessita de uma outra estrutura, e aí a gente entra na questão governança. E o âmbito de governança, ele é de tal forma, tão importante, que muitas empresas, elas necessitaram de uma transparência, de um planejamento tal, pautado nessa governança, para se reinventarem diante de crises diversas que o mundo já passou e continuará passando. O Brasil hoje vive uma crise, não é nem pior e nem melhor do que outras que já viveu, né? E terá que se reinventar da mesma forma para superá-la. E as empresas? A gente está acompanhando aí, desde o final do ano passado, esse ano, um caso que mostrou uma grande falta de governança numa grande empresa brasileira, que o controle da União, que teve uma grande falha de governança, né? Assim como a crise de 2008, chegou-se à conclusão que foi falha de governança. Os bancos não tiveram boas governanças e por isso tivemos uma crise. Criaram as bolhas. Governança pressupõe transparência, prestação de contas, ou seja, eu tenho um volume de informação para que me conheçam, eu presto contas a quem põe dinheiro em mim, a quem confia em mim, seja porque trabalha para mim, ou porque compra de mim, ou porque fornece para mim, né? Pressupõe equidade, eu tenho que tratar todos iguais. Então, por exemplo, eu tenho clientes, né? Olha, eu tenho uma política clara, você comprou 100 toneladas, você vai pagar menos do que o cara comprar 1 tonelada, mas a política está clara, né? E responsabilidade corporativa, eu tenho que ter um agente com a sociedade e dentro da própria organização. Então nós estamos vendo, né, essa companhia que é a Petrobras, criou uma diretoria de governança para lidar com o assunto. Fala-se muito do conselho da Petrobras, isso, que era onde algumas diretrizes eram até porque decididas. O conselho é o guardião da governança na empresa. No caso de empresas grandes que tem conselho, é isso. Numa empresa que seja familiar, a família que está no aporte da empresa é o guardião. Não precisa estar na gestão a família. Pode ser o patriarca, tá? Aqueles que criaram a empresa que hoje saíram, mas aí montam um conselho de família para eles serem guardiões. Então qualquer organização que se fundou pode ter governança. Tem uma farmácia em Aldeota, no bairro de Aldeota, em Fortaleza, que tem governança. Você fala, como assim uma farmácia que tem 12 funcionários? Porque uma empresa pequena não tem a necessidade, por lei, de criar governança. Só para deixar claro. Do ponto de vista legal, tem alguns critérios do novo mercado da Bolsa que diz, mas você entra na farmácia, primeira coisa, o balancete do mês está ali no balcão. Qualquer um vê o balancete do mês. Dá para fazer continha e saber quanto que o dono da farmácia ganhou. O balancete é público, que ele está deixando para os clientes. De 3 em 3 meses, se reúne o dono da farmácia, o sócio dele, a esposa de um dos sócios, o filho do sócio, fala, mas são esses 4? Não. Mas um dos funcionários, escolhido pelos próprios funcionários, um propagandista, um cara da indústria farmacêutica e um morador do bairro. Ele se une a cada 3 meses e discute o futuro da farmacinha. Então, uma farmácia que não é só subir a Portão de Ferro, abaixar a Portão de Ferro, não. Eles estão discutindo o futuro. Como é que essa farmácia vai continuar existindo? É uma gestão participativa. E exatamente. Governança tem a ver com isso. A decisão pode ficar sempre com mão do acionista, no caso da grande empresa. Mas eu abro o diálogo para todos os agentes. Eu posso abrir a agenda do Conselho de Administração para ouvir diversos agentes da sociedade. A Duratex fez isso. A Duratex é mais conhecida pela Deca, né? Pela Duraflor, Pisos. Ela fez isso. Ela ouviu a sociedade, o Conselho de Administração ficou uma manhã inteira ouvindo, sem falar, 60 pessoas que representavam vários grupos do segmento da sociedade. Eu digo isso porque, inclusive, eu participei desse processo, eu conduzi esse processo na empresa. E nem sempre, apesar disso tudo, se acerta. Por exemplo, a Petrobras com Passadina não acertou. Então, mostrou o quê? O que aconteceu com a Petrobras? Primeiro, teoricamente, tinha uma governança excelente. A gente tem que tomar cuidado, porque o brasileiro, no papel, é ótimo. Mas na prática mostrou que não funcionava. Passadinha, o que acontece no Conselho de Administração? Eu tenho que ter confiança na diretoria executiva. A diretoria executiva me manda um relatório. Eu olho esse relatório e voto a favor. Não podemos esquecer que o Jorge Gerdau estava lá, o Fábio Barbosa estava lá, pessoas de alto quilate, pessoas respeitadas no mundo empresarial e que votaram nessa questão de investimento. Onde está a falha, do meu ponto de vista? Não foi no Conselho de Administração da Petrobras, foi na diretoria executiva que usou de má fé para encobrir o Conselho de Administração da empresa.
Importante também, que a gente está falando de Petrobras, que a União é o principal acionista, e esse absurdo que está tendo de falha de governança, mas temos que lembrar que o Banco do Brasil, a União também é o controlador da empresa. O Banco do Brasil fez um trabalho excelente para migrar para o novo mercado, que é um segmento na Bolsa Brasileira dos níveis mais altos de governança, e é uma excelência em governança. Então, ele teoricamente, ele está... Teoricamente não, na prática, eles têm mais segurança. E um banco que transmite absolutamente confiança a todos os brasileiros, porque leva o nome do Brasil. Sem dúvida. Então, o Banco do Brasil sempre foi essa referência de fato. E fico feliz de saber que ele continua como referência nesse sentido. Continua. Perfeito. Agradeço o Roberto mais uma vez. O Roberto é nosso especialista, estará sempre conosco, volta e meia conversando sobre temas focados nas questões de gestão financeira, gestão econômica e governança. Não pode contar comigo. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez. Obrigado. Sucesso sempre. Atitude Negócios. Hoje, o Atitude Negócios tem o prazer de receber a enfermeira Cássia Maria Sacomandi, há mais de 30 anos é enfermeira e sempre teve um sonho. E esse sonho que ela está realizando agora deve ser aplaudido por toda a população, porque ele vai beneficiar todos vocês. Vocês vão conhecer mais um pouquinho agora desse projeto da Dona Cássia. Dona Cássia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada, Cássia. Vou pedir para a senhora começar contando um pouquinho da sua história aí na área da saúde. Bem, eu sou enfermeira, formada há mais de 30 anos, você está revelando aí a minha idade, e sempre exerci a profissão de enfermeira. Meu marido é médico e, como eu já disse, a gente viveu saúde na nossa família o tempo todo, né? A gente trabalhou com saúde. Vieram os filhos, meu marido é neurocirurgião, teve um problema de saúde e a gente teve que mudar o foco do atendimento. Então, nós passamos nós abrimos uma outra clínica pelo fato dele poder atender. Como neurocirurgião, ele teve sequelas do lado esquerdo, então ele não podia mais operar. Então, nós abrimos uma clínica onde ele atua como neurologista e em medicina do sono, e eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa a mais em prol das pessoas mais necessitadas. A gente sabe que o Brasil está com uma carência bem grande com essa crise que a gente está vivendo, mas a saúde está sofrendo demais, né? E é uma coisa que é primordial, que a gente jamais pode deixar de lado. Pois é, a saúde, educação e segurança. Mas se você não puder comer filé mignon, você come um ovo, você consegue fazer alguma coisa, mas a saúde não dá para esperar. E vendo a situação pela qual as pessoas estão sofrendo e como estão sofrendo, você vê no noticiário hoje em dia, é um absurdo, a gente dormindo no chão, a gente não tem remédio para dor, não tem remédio para nada. Então, o que a gente pode fazer? Não adianta ficar só reclamando. A gente tem que parar e pensar e ver o que se pode fazer em função disso. Tem que ter aquela atitude, tem que ter uma atitude empreendedora, foi o que a senhora teve. E foi uma coisa que a senhora não pensou só na senhora, né? Exatamente, eu não pensei só em mim. O seu sonho pessoal? Não, foi um sonho onde eu pude envolver toda a minha família, entendeu? Onde eu procurei envolver todos eles. E de maneira que eu pudesse também que a gente pudesse dar uma assistência à população que está tão necessitada. Por exemplo, eu tenho um filho que trabalha lá, que ele atende em determinado período gratuitamente. Os médicos encaminham, ele é neurocirurgião, os médicos encaminham casos que a necessidade de atender, e o paciente às vezes não tem a mínima condição nem de pegar um ônibus para ir até o local, entendeu? Então, o objetivo da clínica foi abrir para atendimento de várias especialidades, entendeu? E com um atendimento rápido, um agendamento rápido, procurando resposta rápida, porque a doença não pode esperar muito tempo. Então, a gente também com isso, a gente fechou parcerias com um laboratório de imagem e laboratório de análises clínicas, para que esse paciente, após
passar por consulta e havendo necessidade de exames mais específicos, eles serem encaminhados, eles não são abandonados, entendeu? Assim, começou, ele vai até o fim, ele vai ser e atendido. sem aquela espera grande que tem no SUS, ou até mesmo para quem tem convênio. Ou mesmo para quem tem convênio. O objetivo principal da clínica foi trazer um atendimento acessível a toda a população e meio que apadrinhado, entendeu? Assim, você não deixa o paciente solto, desprotegido. Ah, eu não consegui consulta, a gente está lá ligando, olha, tem paciente aqui que está precisando, tal. Então, o objetivo mesmo é esse, é você dar essa assistência integral para o paciente, entendeu? E vem como retorno, assim, eles saem de lá, por exemplo, é difícil você chegar num consultório médico e o paciente é verificado uma pressão, um peso, uma altura. Lá na clínica a gente tem isso, você está entendendo? Tem uma enfermeira que ela vai verificar peso, altura, vai verificar se o paciente, qual a medicação que ele está tomando, se ele já está fazendo algum tratamento, que tipo de medicação ele toma. É todo um atendimento completo. Completo, né? É uma coisa bem ampla, bem abrangente. Bom, nós, Atitude de Negócios, desejamos muito sucesso para o seu novo empreendimento, que traga aí cada vez mais benefícios a toda a população e parabéns pela grande atitude que toda a família teve. Obrigada, espero que a população possa se beneficiar desse serviço. Com certeza já estamos beneficiando, e no próximo programa a gente vai conversar com uma das filhas da doutora Cássia, que é a doutora Flávia, que vai contar um pouquinho aí da parte clínica da Clínica Semeias. Fique com a gente.